Será que os fundos imobiliários ganham da inflação? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, sou criador do canal Victorious e hoje eu vou trazer um tema sobre como os fundos imobiliários são afetados pela inflação. Será que eles conseguem se sobressair ante a inflação? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho, é muito importante para o meu crescimento, beleza pessoal? Não se esqueçam disso, hein? Se inscrevam aqui. Bora pro vídeo. Seguinte, galera, eu trouxe algumas variáveis para a gente fazer uma análise, onde a ideia consiste em trazer para a realidade dos dias de hoje uma pessoa que fez o investimento para viver de renda mesmo, lá em 2018. Vou trazer aqui demonstração para vocês, beleza? Pessoal, eu trouxe então aqui uma ideia que essa pessoa ela fez o investimento lá em 2018 com 750 mil reais, no período de abril de 2018 até junho desse ano. O intuito do investimento é renda mensal, então a pessoa quer receber mensalmente um valor e a meta da renda dela é de 5 mil reais. A inflação no período entre 2018 até o ano passado, no caso, foi de aproximadamente 39,6%. Então vamos ter que reajustar também, é um tema que eu quero conversar com vocês também. Partindo para o primeiro tópico, eu vou trazer para vocês a projeção do valor que foi investido, beleza? Eu trouxe para vocês aqui a volatilidade desse valor investido em alguns fundos imobiliários. Já já eu mostro para vocês os fundos que eu decidi investir. Beleza? Dá para mostrar logo de cara. Teve uma volatilidade entre 600 mil e hoje estamos ali com 804 mil reais. Tivemos uma valorização nesse período, onde a gente consegue verificar que teve retorno de 7% do investimento, muito abaixo dos anos que ficaram investidos esse investimento, com aproximadamente 1,4% ao ano. Só que dá pra gente verificar também que no período antes da pandemia chegou a bater 1 milhão de reais também, né? Então é um outro ponto. Fora isso, os investimentos no início de 2021 também estava liberando 910 mil, então teve ali um retorno bem vantajoso em algumas partes desse período. Por conta da Selic teve essa queda brusca, né? Acredito eu que em breve o valor ali de 900 mil pode voltar a bater, tá bom? Eu trouxe para vocês o primeiro investimento que essa pessoa fez, que foi no BCFF11, onde essa pessoa ela investiu 125 mil reais e hoje está aproximadamente 97 mil reais. Então dá para perceber que também teve essa queda entre 2000 e 2021 ali até hoje. A ideia agora é retornar aos poucos, mas dá para perceber que entrou em tendência de baixa esse fundo imobiliário. Eu trouxe mais um fundo imobiliário, que é o BTLG11, onde esse investimento teve já uma valorização interessante. Teve 125 mil, saiu para 176 mil reais. Beleza? Se a gente for fazer o cálculo, galera, esse fundo imobiliário trouxe um retorno para nós de 40%. Então foi aproximadamente 8% ao ano aí, desde 2018. Lembrando que a gente iniciou em abril e estamos no meio aí de 2023. Então, foi interessante esse investimento. Tô trazendo alguns fundos que estavam na época interessantes, atrativos, outros estavam iniciando. Então, estou sendo bem meritocrático. Eu trouxe o HGLG11, onde nós tivemos aí uma valorização de 125 para 148 mil reais. O legal é que todos os fundos imobiliários, eles chegando ali no final de 2021, começa a ter essa queda, principalmente por conta da Selic, né? Mas saindo, pessoal, dele, nós vamos passar pelo IRDM, é o outro fundo de que eu trouxe aqui, onde está no prejuízo atualmente, basicamente não andou, então perdeu até para poupança, mas a ideia aqui é trazer também vários fundos imobiliários que estavam na época e uma pessoa que fez investimento e não saiu desses aportes. Já trazendo de antemão, vou trazer também uma opinião minha sobre esse ponto.
Beleza? Galera, seguindo, tem o MAL 3, onde também foi um investimento de 125 mil e hoje está 141 mil, tá? Interessante, tá igual o anterior. Galera, tem também o MXRF11, esse também tá no prejuízo, mas a tendência é caminhar nos próximos meses e no geral também temos que ver como que foi a rentabilidade da carteira, tá bom? Por enquanto, então, temos 2 positivos, se eu não me engano, e os outros negativos. Finalizando nossa carteira, foram apenas esses fundos imobiliários, eu não trouxe um leque de imobiliários, mas agora nós vamos partir para os dividendos totais. Esses dividendos que essa carteira proporcionou para essa pessoa foi um pouco pesado no começo. Dá para a gente perceber aqui que foi abaixo dos 5 mil daquela nossa meta. Já eu mostro para vocês, mas logo de cara deu para perceber que a meta não foi batida nesses primeiros 2 anos, então ficou um pouco abaixo, mas isso já dá para a gente já fazer um planejamento sobre. E ainda também, quando começou a explodir os dividendos, entrou a pandemia e acabou derrubando os dividendos. Mas logo depois tivemos um suspiro com relação aos dividendos. A ideia dele era renda, então no caso ele não quis mexer da carteira total, tá bom? E essa carteira acabou trazendo bons frutos de dividendos, tá? Nós temos para mostrar para vocês como que foi a volatilidade dos dividendos, deu para perceber que no geral ali mês a mês está em uma tendência de alta os dividendos da carteira, mesmo estando em alguns anos abaixo ali da meta, de certa forma acertou ali pro longo prazo. Mas vamos analisar de forma mais concreta se realmente está certo esse planejamento para recebimento de dividendos. Eu trouxe para vocês aqui os dividendos totais por ano. A gente pegar aqui de 2018 até 2022, em 2018 tivemos ali um faturamento ali em dividendos de 40 mil reais, em 2019 tivemos um faturamento de 57 mil reais aproximadamente, 2020 foi 60 mil apesar da pandemia, em 2021 foi 73 mil em dividendos, em 2022 batemos 82 mil reais em dividendos, muito positivo. Esse ano já estamos com cerca de 39 mil de dividendos. Uma média anual aí de 58 mil, quase 59 mil de dividendos. Então, a média basicamente trouxe uma análise aí para vocês. Eu trouxe também uma análise dos dividendos anuais versus a nossa meta anual também. Então, eu peguei aqueles 5 mil, fiz vezes 12 para ter uma meta anual. Ou seja, igual eu comentei, nos primeiros 2 anos tivemos prejuízo ante a nossa meta, porém, a partir de 2020 conseguimos trazer retornos expressivos para a nossa carteira. Então, conseguimos ficar bem acima da nossa meta. Ponto positivo para a nossa carteira, tá bom? Lembrando que essa carteira aí, não fiz uma análise fundamentalista nos fundos imobiliários, eu fiz ali uma análise mais por cima, só trouxe aqui para a gente fazer uma análise macro de uma carteira de investimento ante a inflação. Além do anual, eu trouxe também o gráfico mensal, onde fica bem claro que no início do ano tivemos esse prejuízo na carteira. Então, a partir ali do final de 2020, conseguimos manter uma constância de dividendos, né? E que pôde proporcionar para nós uma qualidade de vida bem interessante. Trouxe também como conhecimento uma média mensal ali de dividendos de 4.911, tá um pouquinho abaixo daquele valor que nós elaboramos. Porém, esse valor ali de 5 mil reais, no final ali de 2020, acabou sendo ultrapassado. Mas tem um outro ponto que eu queria falar para vocês, que é o ajuste da meta da renda. Ou seja, se a pessoa planejou ganhar esses 5 mil em 2018. Igual eu deixei como variável aqui na simulação, a inflação no período foi de 39,6%. Ou seja, nós vamos ter que colocar essa inflação nos 5 mil reais. Nesse caso, o que eu fiz? Vamos lá. Galera, é o seguinte, eu peguei o IPCA do ano anterior e acrescentei no ano seguinte nos 5 mil. Tá bom? Ou no caso, da renda do ano anterior, perfeito? Da meta do ano anterior. Então, vou trazer como exemplo 2018. Nossa meta estava 5 mil. Então, partindo para 2019, nossa meta subiu para 5.187,79 centavos. E assim sucessivamente, tá bom? Já deu para perceber que nossa meta se reajustou. Para a gente perceber que, pegando aqui o ano passado, já pega o ano todo, considerando esse ano, de 5 mil, 2022 ele pulou para 6.300 e alguns quebrados. Então é um ponto para a gente se atentar. Fazendo uma análise dos dividendos anuais versus a meta de renda anual mais o IPCA
no caso a inflação que eu comentei, quero mostrar para vocês já o resultado da nossa carteira, que a partir de 2021, mesmo acrescentando a inflação, ficamos no positivo. Ou seja, se essa pessoa ela conseguisse se manter entre 2018, 19 e 20, tem que vir um pouco abaixo daqueles 5 mil, a partir de 2021 ela conseguiu trazer um rendimento bem vantajoso para essa carteira de investimento, além da inflação, tá bom? Esse é um ponto positivo. E vale lembrar que essa atualização da meta é importante para a gente analisar para essa pessoa em específico. Por quê? Nós trouxemos aqui uma valorização nos dividendos e não na cota. Igual eu comentei com vocês no início, as cotas, o valor investido total não está tão vantajoso, principalmente por conta da época da Selic, mas chegou a bater 1 milhão. Só que para quem vive de renda mensal, de dividendo, quem já passou dessa parte de acumulação e agora está na parte de viver de renda, basicamente, essa pessoa, ela não se importa muito mais com o patrimônio. O Barsi até que fala isso, onde ele comenta que o foco dele não é patrimônio. Patrimônio só eleva o ego. O que ele foca bastante é em dividendos. Então, para quem pensa, para quem já passou na parte de acumulação, essa ideia de aumentar os dividendos é muito vantajoso, principalmente por conta da inflação. Além da análise anual, eu trouxe a análise mensal, onde explica as metas que nós temos do início de 2018 até esse ano de 2023. E deu para perceber que no início do período, essa pessoa ficou abaixo da meta, ficou próximo, seguiu o planejamento de investimento e conseguiu aí uma renda acima das expectativas da média mensal que ele planejou. E foi melhor, foi além das expectativas, pois conseguiu ganhar do IPCA. Para ele em específico, igual eu comentei, ele não olhou o patrimônio, mas sim a renda mensal. Lembrando que essa proposta não tem um lado certo e um lado errado, tá? Como ele está vivendo já de investimento, para ele foi indiferente. Mas quem ainda está em fase de acumulação ou para quem gosta de valorizar as cotas, logicamente não estaria satisfeito com esses investimentos. No final eu vou comentar um pouquinho sobre também, tá? Mas trazendo para vocês os dividendos mensais versus a volatilidade da média mensal ali que nós elaboramos, da meta mensal, né? Deu para perceber aqui a volatilidade dessa carteira e principalmente conseguimos verificar que a volatilidade a partir de 2021 foi alta, mas acima da meta planejada, contando já com a inflação. Já aqui, galera, eu trouxe para vocês uma comparação dos dividendos versus o valor investido. Ou seja, galera, esse gráfico demonstra o que eu falei para vocês, onde essa pessoa vai manter o foco em renda mensal e não vai fazer uma análise em cima do seu patrimônio, perfeito? É claro que ela tem que ficar observando o seu patrimônio, os fundos imobiliários, tem que reajustar a carteira, mas nesse caso, essa pessoa, se ela tivesse comprado, largado nesses fundos que ela comprou, ela estaria feliz porque ela está vivendo só de renda. Mas eu acredito que vocês estejam se perguntando, quem pagou mais dividendo? Quais daqueles fundos imobiliários pagou mais dividendo para essa pessoa? Vamos lá. Seguinte, pegando aqui de cara, já deu para perceber que o IRDM foi o que mais pagou dividendo. E um ponto que eu gosto de analisar é o que? Ele foi um que estava no prejuízo. Então, se vocês olhassem para rentabilidade na carteira, não olharia esses dividendos. Então, fazendo uma análise mais por cima de qual que teve mais valorização, deu para perceber já que de cara que foi o BTLG11, só que se a gente fazer uma análise do que mais pagou foi o IRDM, teve uma desvalorização no período de aproximadamente 5%, mas que esse fundo imobiliário entregou para essa pessoa que busca renda uma certa felicidade por conta da sua renda mensal. Então, esse um questionamento que eu quero trazer para vocês. Essa pessoa, ela ficou feliz, mas para a maioria dos investidores estariam descontentes. Cabe aí o equilíbrio que vocês fariam, deixa no comentário embaixo aí, tá bom? Mas trazendo como conclusão para vocês, o que eu quero que vocês se atentem. A inflação
ela é muito perigosa para os fundos imobiliários, então muita atenção para esse ponto. E principalmente quando você for fazer um planejamento para sua renda, você tem que saber descontar esse valor diretamente dos seus dividendos, tá bom? Então sejam analíticos quanto a esse ponto e principalmente analisem o momento de vocês, qual que é o foco, se vocês querem renda ou se vocês querem rentabilidade. Nesse caso, para ele, a rentabilidade foi ruim, mas no final de 2020 começou a ter retornos muito positivos de dividendos. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é que, mesmo ele tendo bons rendimentos, é necessário ter um equilíbrio na carteira. Então, na minha visão, pelo valor, daria para a gente diversificar de uma forma mais elaborada. Eu já trouxe de propósito aqui, porque muitas pessoas costumam fazer esse tipo de investimento em poucos fundos imobiliários. E a ideia, galera, é que vocês diversifiquem a carteira e também saibam o momento certo de sair de um fundo imobiliário. Ou seja, nesse caso, foi muito positivo por conta da renda mensal. Só que se a gente pegar o BCFF11, acabou não sendo tão vantajoso para ele. Poderia ter se alocado melhor e talvez ganhado até mais dividendos. Então esse é um outro ponto que é bacana a gente se atentar. Já pegando esse ponto, não crie laços com os seus fundos imobiliários. Não se apeguem em fundos, ações, enfim. Se for necessário fazer uma venda por conta de uma possível queda, uma possível inversão de tendência no caso, e que existir outras oportunidades mais vantajosas, faça isso. Não fique preso igual nesse caso. Então é um outro ponto que eu trouxe de propósito para trazer essa ideia para vocês. E para finalizar, galera, eu gostaria que vocês entendessem que não existe um certo e um errado. Vão existir pessoas que vão focar em renda, outras vão focar em rentabilidade. Para algumas vão estar no prejuízo, mas vão estar recebendo muitos dividendos e vão imaginar que no longo prazo esses retornos vão aparecer. No caso dessa carteira, essa pessoa deve estar imaginando que com a possível baixa da Selic, a carteira vai poder voltar a crescer, a bater o valor de 1 milhão que chegou a bater em 2019. Então não existe certo e errado. A ideia é você saber criar uma carteira que seja diversificada e para o seu perfil. Existem vários perfis, existem várias formas de você diversificar, não existe um certo. Levem isso com vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem. É muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. Beleza? Galera, um grande abraço a todos e fui!